De cara, é bom esclarecer que a definição da bronquiolite foi mudando com o tempo. Foi se tornando mais abrangente nos critérios e hoje, qualquer criança de menos de 2 anos que apresente sintomas semelhantes ao da asma ou da antiga bronquite tem o diagnóstico de bronquiolite, mais uma doença causada por vírus. A repetição desses sintomas com o passar dos meses fala a favor de asma, especialmente se houver história familiar. Que sintomas são esses? Essencialmente dificuldade respiratória baixa, não gerada na cavidade nasal, com mais ou menos chill no peito, tosse e esforço para respirar. Alguma febre, não muita, e deve-se entender que a sensação de falta de ar na criança pequena é difícil de ser avaliada. Conta só com dados objetivos de quem a examina. O que causam os vírus nesse caso? Essencialmente inflamação, secreção e danos à árvore respiratória. Esses últimos podem ser de longa duração, de meses ou até de anos, para a total recuperação. Coisa importante de saber: os vírus que causam a bronquiolite mudam. Pare de se angustiar. Pare de acreditar tanto em propagandas. É vírus sincicial respiratório? É, também. Mas são vários outros. Até aquele vírusinho parente do que tem coroa sempre foi um dos culpados pela bronquiolite. É muito difícil, na verdade impossível, cercar todos. Vírus da infância são muitos e são mutáveis. E é isso que fazem para sobreviver. Além disso, é muito comum que se ache mais de um possível culpado em cada paciente, chamado de co-infecção. Assim como não se pode provar quem está causando o quê. Uma regra a se saber: normalmente, quanto menor e mais nova a criança, mais riscos de que a bronquiolite tenha uma evolução mais grave, por exemplo, precisando de hospitalização, principalmente se ocorre nos meses de inverno. O inverso, então, é verdade. Crianças mais velhas, 6 meses em diante é meio velha nesse caso, e mais fortinhas, saudáveis, têm muito menor risco de evolução para a gravidade. E mais, não costuma ser o tipo de vírus, mas muito mais as características do paciente, a sua fragilidade, a aumentar os riscos. Por isso, identificar o vírus não contribui para a avaliação do paciente. São os sintomas que importam. Exames também contribuem muito pouco, mesmo os radiológicos, na maioria das vezes. 2 dicas. Quanto mais agitado o ambiente, barulho, pais ansiosos, etc., pior para o pequeno bebê com bronquiolite. Assim como ambientes muito frios também tendem a piorar muito. Por isso, e pelo mais fácil contágio, a bronquiolite é mais preocupante no inverno. Um período longo de sono também tende a causar piora, por alguns fatores como o relaxamento da musculatura respiratória e o acúmulo de secreção, pela menor mobilidade. Cerca de 90% das bronquiolites se resolvem com o tempo. Remédios, ainda que possam ser tentados, quase não mudam a evolução. Cerca de 10% precisam de hospitalização. Desses 10%, mais ou menos a metade, ou seja, 5%, precisarão de UTI. E de um total de 100 crianças, 1 ou 2 precisarão de um respirador. Mais uma vez, obrigado.